Por onde começar a ler e estudar steampunk? O que levar em conta na hora de criar terror infantil? E quais são os erros mais comuns de escritores e escritoras iniciantes? A resposta para essas perguntas e outras mais depois da vinheta. E aí, tudo fantástico com você? Cá estamos nós para o quarto episódio do quadro Perguntas Fantásticas, onde eu respondo as suas questões sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica, para quem escreve, pesquisa e leciona. Então, sem mais delongas, deixa eu passar aqui logo para colocar aqui o que a gente vai ter hoje, como vocês viram aí na capa, onde eu vou abordar diversas questões que eu falei na abertura e outras mais. Então, e para também lembrar sempre, meninos e meninas, que fica o convite para você, depois aqui do vídeo, obviamente, né? Você conhecer as outras redes aqui do canal Fantástico Cursos, onde você vai ter acesso a informações exclusivas e outros conteúdos que não são abordados diretamente aqui no canal do YouTube, tá? Então tem o canal do Fantástico Cursos no Telegram, onde você vai receber notícias, e-books gratuitos, informações sobre eventos, publicações, tá o link aí na descrição do vídeo. Se você tá no Telegram, vem para o canal do Fantástico Cursos no Telegram. Também fica o convite para conhecer o Fantástico Cursos no Instagram, @FantasticoCursos, com conteúdo exclusivo lá também, assim como na página do Fantástico Cursos no Facebook, tá? São diferentes expressões do Fantástico Cursos para você. Isto posto, vamos que vamos para a primeira pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui o meu rosto aqui para poder a gente também acompanhar juntos. Então vamos nessa. Começar aqui, começo agradecendo imensamente as perguntas de vocês e mais esse episódio. E lembrando, se você quer ter a sua resposta, sua pergunta respondida nos próximos vídeos, coloca sua pergunta aí, que ainda dá tempo de responder ela em 2020, tá? Então, nesse vídeo aqui, coloca sua pergunta aí embaixo. Aqui eu estou fazendo as perguntas, respondendo as perguntas relativas ao vídeo onde eu falei de world building e outras questões, e já começo com a pergunta aqui do Jonathan. Jonathan está perguntando, obrigado Jonathan pela pergunta. Olá, gostaria de saber se Game of Thrones se encaixa no subgênero da baixa fantasia. Tranquilo. O seu Jonathan é uma pergunta comum, Jonathan, principalmente quando a gente está falando desse universo daqui, né? Deixa eu tirar meu rosto aqui, né? Para não ficar à frente desse wallpaper aí bonito. Sim, a gente pode considerar Game of Thrones como exemplo de baixa fantasia. Lembrando, já fiz vídeo específico sobre isso, a diferença entre alta fantasia e baixa fantasia. Vou deixar o vídeo marcado aí em cima. Lembremos, tá? Alta fantasia e baixa fantasia não tem nada a ver com termos de qualidade da obra. A gente está falando, sim, da abordagem do mundo, normalmente desse mundo secundário, tá? Eu falo normalmente mundo secundário porque nem toda baixa fantasia se passa em um mundo secundário. A gente pode considerar que um outro segmento da fantasia, a chamada Dark Fantasy, ou também fantasia sombria e também a fantasia urbana, tem também essa pegada de baixa fantasia. O que a gente fala em questão, o ponto principal que caracteriza a baixa fantasia nem é tanto a questão da quantidade, vamos falar assim, de elementos sobrenaturais, elementos maravilhosos, tá? E eu estou falando isso porque isso é uma das marcas da baixa fantasia. Ou seja, você tem menos elementos mágicos, os elementos mágicos são mais espaçados, mais diluídos dentro da trama, ok? Beleza, isso é uma questão que normalmente vem identificando a baixa fantasia e a gente vê isso em Game of Thrones, tá? O forte de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, na verdade são as tramas palacianas, as intrigas, as artimanhas dos povos que vivem ali em Westeros, né? Mas você vê que de elementos mágicos você tem bem representativos, mas não presentes ao longo de toda a série. Você tem dragões, você tem os caminhantes, né? Mas você vê que o forte de todos os episódios, inclusive na própria adaptação televisiva, são as tramas, é o universo desenvolvido, tá? Isso é um elemento, essa quantidade de fantasia.
a quantidade de elementos mágicos. Mas, na verdade, o que mais determina, o mais diferencia a alta fantasia da baixa fantasia é a questão da abordagem de problemas conectados ao nosso mundo, ou seja, abordagem de problemas da nossa sociedade. Então, por exemplo, a baixa fantasia se é uma obra que, ao longo da trama, aborda questões como, por exemplo, se está aqui bullying, ou então distúrbios do corpo, ou então racismo, ou então questões de marginalização do feminino, ok? Ou seja, é uma fantasia conectada diretamente a abordar as angústias e questões do contemporâneo, do universo do leitor e da leitora, tá? Então isso é uma das principais marcas da baixa fantasia, beleza? E ao passo que a alta fantasia, ela não tem que necessariamente abordar esses assuntos, né? São as fantasias medievais, por exemplo, como citar um caso clássico aqui, né? Como Crônicas de Nárnia, ou então O Senhor dos Anéis, são exemplos típicos de alta fantasia, tranquilo? Beleza? Isto posto, vamos passar então para a próxima pergunta. Pergunta do Francisco Emanuel. Agora aqui, deixa eu botar meu rosto aqui, que aí já posso botar, como vai ficar na frente lá das imagens. Francisco, obrigado Francisco pela pergunta. Como inserir elementos de terror em histórias fantásticas para crianças? E aqui, Francisco, eu te pergunto, obrigado pela pergunta primeiramente, e aí eu te devolvo outra pergunta. O que a gente está chamando de terror para crianças aqui? É terror para você ou é terror na mente da criança? A partir das vivências dela, dos medos que ela tem, tá? Porque nesse aspecto eu posso dizer, quer ler história de terror infantil? Vai ler os contos dos irmãos Grimm. Vai ler os contos originais, os contos sem edição dos irmãos Grimm. Você lê João e Maria? É um conto de terror infantil. Aquilo ali é um conto sinistro. Não é? Então, por quê? Porque ele lida diretamente com medos do universo das crianças. As crianças têm terrores, têm temores. As crianças têm medos próprios, né? Dependendo do grau do desenvolvimento que a gente está falando. Um dos medos recorrentes do universo das crianças é o medo de ser abandonada. De ser abandonada pelos pais. Ou ainda na cabeça dela, no processo de formação, é dela ser devorada pelos pais. Né? Elas enxergam os pais como se fossem monstros, que a qualquer momento pode acabar com a existência delas, tá? Lógico que não tão fundamentado, essa imagem, esse medo não é tão verbalizado, não é tão especificado na cabeça delas, mas eles têm esse temor inconsciente, né, de ser aniquilada pelos pais. Isso é uma questão para você poder inserir, se você quer criar histórias, para você trabalhar terror em histórias infantis, você tem que saber quais são os medos do universo das crianças em cada etapa. Para isso, aconselho duas obras clássicas que são a Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Belterheim. Vai lá saber quais são os medos do universo infantil. E também ler o Fadas no Divã, da Lichtenstein Corso. Eu não vou lembrar o primeiro nome dela, acho que é Diane, mas é Lichtenstein Corso. Procura Fadas no Divã, da Corso, que você vai... Também boa obra, onde você vai entender esse processo de como é que opera a mente infantil em relação ao medo, tá? O universo dos contos de fadas, até mesmo porque muito dessas narrativas tem sua origem, tem seus princípios em narrativas da Idade Média, também a gente está lidando com medos recorrentes comuns ao cidadão do campo, né? O camponês, que, como mostra a Nelly Novaes Coelho, na obra Literatura Infantil, tem um pareamento, tem um alinhamento com os mesmos medos das crianças, tá? Ou seja, a mente do indivíduo do campo, do homem, da mulher comum do campo, se alinha também em alguns aspectos, também com a mente das crianças. Então vai lá ver nessas duas obras que eu estou citando, o Bruno Belterheim, o Psicanálise dos Contos de Fadas e também o Fadas no Divã, da Lichtenstein Corso. Não vou lembrar o primeiro nome dela aqui, mas para você ver quais são os medos desse universo. Tranquilo? Beleza? Francisco, obrigado pela sua pergunta. Vamos que vamos para o próximo. Professor, quais teóricos e obras que o senhor indica sobre o tema steampunk? Desculpa se escrevi errado não.
Isaac, muito obrigado pela sua pergunta, não é? E aí, deixa eu voltar até aqui para mim, para poder mostrar. Bom, vamos que vamos. Isaac, para você, primeiro, se você quer pesquisar teóricos e tudo mais, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns nomes, mas, por exemplo, uma das principais pesquisadoras de steampunk no Brasil, inclusive não falando também de outros aspectos de steampunk, focando na cena punk, da cena cultural do steampunk, né? Com as suas celebrações, com o seu modo de vestir, com a sua visão de mundo. Um dos grandes nomes é da Everly Pegoraro, professora do Unicentro, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Vou deixar aqui embaixo um link para um artigo dela, para alguns artigos dela. Também vou deixar o link para um artigo do Enéas Tavares, que é escritor e pesquisador. Vou falar do Enéas aqui ainda, que é outro nome que você pode olhar, porque se você quer saber um pouco mais dessa questão do steampunk enquanto teoria. Vou deixar também um artigo meu, que eu também abordo esse panorama do steampunk, essa história do steampunk no Brasil, o que é o steampunk, como ele se caracteriza em relação ao cyberpunk e tudo mais, beleza? Em termos de obras, né? Por onde começar, por onde ler. Então fica a dica. Vou citar aqui algumas das obras. Tem obra que eu nem achei aqui não achei aqui na estante. Primeiro, isso aqui é obrigatório. Seu Isaac vai ler a Máquina Diferencial aqui do tio William Gibson e também do tio Bruce Sterling, tá? Obra de 1990, que é considerada um dos maiores marcos, assim como também, né, o Neuromancer em relação ao cyberpunk. Aqui a Máquina Diferencial é o marco de 1990 do steampunk, beleza? Aqui é um steampunk clássico ambientado na era vitoriana, ou seja, durante o reinado da rainha Vitória, entre 1837 e 1900, na Inglaterra, onde a gente vai ter o quê? Uma antecipação do futuro no presente, beleza? Não vou dar detalhes aqui da trama, porque até mesmo a sinopse já é muito interessante, corre atrás. A Máquina Diferencial do tio William Gibson e também do Bruce Sterling, beleza? Então fica a dica. Se você também quer ver um pouco de um aspecto de análise teórica do steampunk, seu Isaac, fica a dica também aqui. Essas duas, a Máquina Diferencial tem em português, tá? Essa aqui infelizmente não tem, que é Steampunk, que essa aqui foi editada pela Anne Vandermeer e Jeff Vandermeer, grandes nomes do IRD, do New IRD e também de steampunk, tá? Essa coletânea aqui de contos, né? Você está vendo os nomes, é interessante porque ela traz uma introdução do Jazz Nivens falando um pouco explicando os mecanismos de constituição do steampunk. Então fica a dica, tá bom? Isaac, não vou perder a oportunidade, seu Isaac pediu de recomendar obras brasileiras, tá? Então sim, tem steampunk no Brasil, bom steampunk. Isso é algo até que eu abordo no artigo que eu vou deixar embaixo, só para fazer algumas marcações aqui. Seu Isaac, fica a dica aqui de você correr atrás e ver se você encontra. Essa aqui foi a primeira obra de steampunk no Brasil, ou seja, eu estou falando aqui dessa coletânea de contos e steampunk, Histórias de um Passado Extraordinário. Foi publicado pela extinta Tarja Editorial, tá? Eu estou marcando aqui ela para você poder, só para você ter um panorama de como é que foi essa evolução no Brasil, tá? Aliás, deixa eu olhar aqui, que agora até me deu uma falha de quando é que foi essa obra. Obra essa de 2000. Eita, nós, deixa eu olhar aqui, porque eu já não tô nem investigando direito. 2009. Seu Isaac, 2009, fica a dica para você correr atrás aí, ver se você encontra, beleza? Falei em termos de contos, é o primeiro romance do steampunk brasileiro, esse aqui do Otávio Aragão, A Mão que Cria, romance esse de 2006, beleza? Então esse aqui que abre os trabalhos de romances de steampunk no Brasil, nesse sentido, inclusive, até mostrar aqui também,
outro exemplo de que essa obra que eu te falei, né, A Mão que Cria, do Otávio Aragão, teve continuidade em outro romance, dessa vez publicado pela editora Caligari, que é A Mão que Pune, que é tipo um prequel pro A Mão que Cria, também do Otávio Aragão. Fica a dica para você também olhar lá no site da Caligari, A Mão que Pune, do Otávio Aragão, tá? E também não posso deixar de mencionar aqui o Baronato de Choix, a Canção do Silêncio, volume 1, isso é uma série do José Roberto Vieira, que essa aí é a primeira obra no Brasil de Sim Fantasy, tá? Essa obra é de 2011, o A Mão que Pune é de 2006, né? Essa é de 2011, se não me engano, 2006, 2008, né? O Baronato de Choix, do José Roberto Vieira, que é o início no Brasil da chamada Sim Fantasy. Sim Fantasy que, por exemplo, a gente vai ter o Viajante do Abismo, da Nicole Witter, como outro representante. Beleza? Beleza, então, posto isso, deixa eu voltar aqui para mim, para falar também de outros aspectos disso. Falei do primeiro romance, do primeira coletânea. Fica a dica também, seu Isaac, aqui, ó, para essas duas coletâneas publicadas pela editora Draco. Aliás, a Draco não apenas aqui de steampunk, mas de outras expressões da literatura punk, como o dieselpunk, o cyberpunk. Também a Draco tem material sobre isso. Hoje no Brasil, quem mais publica steampunk ou é a Draco ou é a VEC Editora. Então fica a dica para você olhar lá no site dessas duas editoras, tá? Essas duas coletâneas aqui também, bem do começo dessa história do steampunk no Brasil, que foram editadas. Tem o Gerson Lorde Ribeiro aqui de organizador. Foi o Gerson Lorde Ribeiro e o Luiz Felipe Silva nessa daqui, Vapor Punk, e também na segunda, que é o volume 2, né, pela boa repercussão da primeira, que foi organizada pelo Fábio Fernandes e Romeu Martins, diferentes contos tratando o universo do steampunk, beleza? Em termos de romance, também fica a dica, seu Isaac, para você ler aqui o Le Chevalier do Azé Cordenonce e a Exposição Universal da editora AVEC, beleza? Uma bela obra de steampunk também, e assim como também já fiz vídeo no canal Fantástico Curso desse daqui, A Alcova da Morte, esse romance que foi escrito por 3 mãos, ou 6 mãos, né? Que é do Enéas Tavares, Nicole Witter, Azé Cordenonce, também da VEC Editora. Recomendo, também excelente obra isso aqui é de 2017, para mostrar esse percurso, ou seja, a gente já tem uma década de história de steampunk no Brasil. Dá uma olhada aí embaixo no artigo que eu escrevi sobre essa evolução do gênero, beleza? Então, isto posto, deixa eu voltar aqui para os slides. Muito obrigado, então, seu Isaac, pela pergunta. Show? Vamos que vamos. Então, aqui outra pergunta do Henrique Delarque. Na sua opinião, obrigado, Henrique, pela pergunta. Na sua opinião, qual o pior ou mais comum erro dos autores iniciantes? Além de questões técnicas, saber gramática e como estruturar uma história, e criativas, enquanto acreditam que estão inventando a roda, acha que o orgulho é algo que atrapalha? A impressão que tem é que muita gente não faz cursos como criar histórias que vendem. Muito obrigado pela pergunta, senhor Henrique. Senhor Henrique, eu não diria que é orgulho, né? Eu diria assim que, em alguns casos, não é a grande maioria, mas eu observo uma certa arrogância no sentido de quem está começando, de achar que não precisa conhecer o que veio antes para poder escrever, tá? É fundamental, você não consegue escrever uma história de terror, você não consegue escrever uma história gótica, você não consegue escrever uma história de ficção científica sem ler grandes obras que justamente fundamentaram esse caminho dessas vertentes do fantástico. Lógico que você consegue escrever, mas o quanto você está perdendo para a sua própria arte? O quanto você poderia ter tomado outros caminhos? Isso é interessante porque eu vejo no Brasil gente recebendo prêmios por escrever determinados gêneros, não vou citar o caso aqui, e que depois a pessoa mostra obras clássicas, falando assim, adorei ler essa obra daqui, fiquei surpreso com a qualidade dos contos e tal, aprendi muito. Ou seja,
O que isso indica? Indica que imagina o que aconteceria se esse escritor que ganhou o prêmio tivesse lido a obra fundamental que ele disse que só foi conhecer depois, né? Eu fico pensando nisso e também que tipo de prêmios, de tipo de qualidade que está sendo também distribuída para determinados escritores e escritoras, né? Então é muito importante, do meu ponto de vista, para quem está começando, conheça essa tradição. Conheça a tradição, não é por quê? Porque isso tem múltiplas vantagens. Você precisa saber de onde você veio. Porque todo escritor e escritora já falei isso já, faz parte de uma linhagem, faz parte de um caminho, faz parte de uma corrente. Tá? Você representa uma jornada, né, de contadores de histórias. Então, no meu ponto de vista, uma das coisas que eu sinto muito, um dos erros principais, para citar erro aqui, é alguns escritores que acham que não precisa saber da edição. Esse escritor é chato, é chato, então vai ler, é chato, nem vou ler, nem leu e não gostou, né? O famoso não li e não gostei. Vai ler para poder depois você não fazer igual, vai ler para você ter ideias. Né? Eu vejo também esse caso que o Henrique está falando aí de criar roda, né? Acho que está fazendo uma inovação. Você vê isso no cinema também, gente que faz filmes, uma obra de esse é pós-horror, é o horror de hoje. Gente, isso é coisa que a Shirley Jackson já estava fazendo lá no metade do século XX. Então, mas saber de onde você veio te dá uma bagagem para você trabalhar, incorporar isso dentro da sua obra, dentro da sua perspectiva, tá bom? Então, um dos erros comuns eu vejo os escritores e escritoras não querendo trilhar esse caminho, não querendo saber essa tradição, tá? Isso é extremamente conectado com questão de pesquisa, que é um outro erro comum. Pesquisa porque... Olha como as coisas estão ligadas, né? Também vejo muito isso, de uma certa preguiça para pesquisar. O quanto que eu tenho que pesquisar? Você tem que pesquisar o suficiente para você criar, para você se sentir seguro na hora de escrever. A pesquisa vai te evitar bloqueio criativo. A pesquisa vai também evitar uma outra pergunta das mais recorrentes. O quanto do meu mundo, do meu world building eu tenho que criar? Como saber quanto de informações eu tenho que colocar na criação do meu mundo? Aí é a questão. A quantidade de informações que você tem que colocar na criação do seu mundo é a quantidade suficiente para que o leitor e a leitora entenda justamente o espaço onde o seu herói, sua heroína está vivendo sua aventura. Então, a medida, né? A medida do balanço, até para você não cair numa questão, por exemplo, de infodumping, ou seja, de você querer dar informações, dar gorduras informacionais, né? Informações excessivas, é justamente o balanço que você vai ter a partir da pesquisa. Você pesquisando, você vai saber exatamente o quanto que eu colocando na minha descrição de mundo, eu consigo já criar um quadro mental na cabeça do meu leitor e da minha leitora. A partir daí, já é excesso. Você não precisa entrar em outras informações, né? Então, a pesquisa tem essa função de evitar bloqueio criativo, de te trazer o balanço para você saber o quanto de informação você deve colocar, tá? Porque isso vai te criar exatamente um quadro das informações necessárias para o seu romance não ficar com barriga, beleza? Quanto a outra questão aqui, Henrique, tecnicamente, lembremos, né? Ninguém precisa fazer curso para poder escrever, tá? Aqui mesmo no YouTube, o que mais tem é vídeos mostrando como é que escrever contos, escrever romance e tal. O que os cursos oferecem? Os cursos oferecem, pelo menos os bons, né? Oferecem um passo a passo, oferecem um método e te oferecem algo que é o mais valioso de tudo da vida: tempo. Tempo não volta, tempo não pode ser comprado, tempo não pode ser alugado. A seta do tempo só aponta para frente. Então, o que os cursos vão te oferecer é essa questão de você poupar tempo e também te trazer uma comunidade. Por exemplo, lá no Como Criar Histórias que Vendem, eu poderia dizer que é um curso que vai te ensinar a te escrever do início ao fim. Mas o mais importante do curso é a comunidade que está lá.
são pessoas engajadas, pessoas que se colocam à disposição para divulgar os trabalhos dos colegas que estão ali, que dão dicas, dão sugestões, compartilham editais, compartilham concursos, né? Então, a questão do curso, ele tem esse propósito. No caso até aqui do Como Criar Histórias que Vendem, ele faz isso. Ele não se preocupa apenas também de te mostrar como é que você escreve do início ao fim, os seus contos e romances, mas ele se preocupa também com outra coisa que eu vejo muitos escritores e escritoras pecando, é saber o seguinte: quem sou eu? Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou criar personagens se eu mesmo não sei quem eu sou? Então, isso é a primeira coisa que é feito dentro do Como Criar Histórias que Vendem. Descubra quem você é para você identificar os seus pontos fortes, os seus pontos que você tem que prestar atenção, porque esse conhecimento serve não apenas para você, mas também para você criar seus personagens, tanto os heróis quanto os vilões. E também como é que você vai usar esse mesmo conhecimento para poder, na outra etapa, que é parte do método do curso, criar o seu público leitor. Um público leitor que é conectado diretamente com o seu jeito de ser, com a sua maneira. Não é você que se molda para o público, é o público que se conecta com o seu jeito de ser. Essa que é a proposta do Como Criar Histórias que Vendem, beleza? Então é isso que um curso de escrever, um curso de escrita criativa, os bons e até mesmo pelos feedbacks e depoimentos que vocês venham botando nas outras redes aí, é isso que o Como Criar Histórias que Vendem também se coloca, tá? Lembrando que, além disso, o Como Criar Histórias que Vendem também vem junto com outro curso bônus, que é o Marketing Digital para Escritores, que, como o nome está falando, te ajuda justamente a você usar as redes sociais, não para você se tornar escravo delas, tem que ficar pendurado ali. Afinal de contas, você tem que escrever, mas é como usar de forma efetiva e orgânica, ou seja, sem botar a mão no bolso para pagar, como é que você usa as redes para você poder divulgar as suas obras, cativar, atrair o seu público leitor, beleza? Como é que você faz o seu jardim? Tá? Quem está lá dentro do curso conhece essa metáfora do jardim, tá? Então, além também disso, além do marketing digital para escritores, quem está no Como Criar Histórias que Vendem também tem o Histórias Fantásticas Como Escrever. Mas só nessa primeira turma. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas fica a dica porque já em janeiro de 2021, o Histórias Fantásticas Como Escrever não vai estar disponível para as outras turmas, tá? Isso aí é um curso bônus para quem está na turma histórica, dá tempo de você entrar ainda, o link está na descrição desse vídeo. E Histórias Fantásticas Como Escrever, como o nome está falando, é para te explicar os macetes, os detalhes de como escrever fantasia, gótico ou ficção científica e weird, beleza? Então, fica o convite e agradeço a você, Henrique, pela pergunta, mais uma vez aí que me deu a oportunidade de falar aqui do curso, tranquilo? Passando para frente, vamos que vamos. Juan está falando aí, Juan está dizendo: olá, professor, sou doutorando em estudos literários pela Universidade Estadual de Londrina e venho pesquisando sobre o realismo mágico e a ditadura. A partir desse contexto de pesquisa, qual a opinião do professor acerca das narrativas parajornalísticas fantásticas durante os regimes militares? Obras como Sombras de Rei Barbudos, de José Jacinto Veiga, e A Espinha Dorsal da Memória, de Belo Tavares. Bom, na minha opinião, Juan, eu adoro o realismo mágico. Eu tenho vídeo aqui no canal Fantástico Curso sobre isso. Fiz vídeo também sobre o Murilo Rubião e o José J. Veiga, o goiano José J. Veiga, né? Eu estou citando que é goiano, porque isso é interessante, que eu vim para Goiás em 2009 para dar aula no FG e aqui mesmo eu vejo pouco o JJ Veiga sendo explorado, sendo lido nas escolas, tá? E são escritores fundamentais, tá? Você está citando aí o Belo Tavares também, que inclusive A Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasma ganharam nova edição pela editora Bandeirola. Então fica a dica, editora Bandeirola, conheça esses dois clássicos aí, ó, Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasma, do Belo Tavares. Eu acrescentaria outro nome também, por exemplo, uma obra que é pouco pesquisada na academia. Eu tenho um doutorando nesse momento que está pesquisando com ela, que é o Incidente Antares, de 1971, do Érico Veríssimo, que se insere exatamente do que você está falando, Juan, aí na questão das narrativas de realismo mágico durante o regime militar, tá? No Incidente Antares, o que a gente vai ver são zumbis
não apresentados como personagens conectados ao horror, mas aqui é o realismo mágico. Zumbis que, dentro do contexto do realismo mágico, são seres humanos que estão além da lei, além da repressão da lei, porque estão mortos. A lei é para os vivos. Então isso faz com que esses zumbis vão para o coreto de uma praça, da praça pública em Antares, e lá apontem o podre da sociedade de Antares, né? Denunciando as torturas do delegado, denunciando os abusos dos poderosos. Olha a conexão aí com o período da ditadura, né? Um romance extremamente atual, Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Então, Juan, excelente. O realismo mágico precisa ser mais explorado, principalmente pelo passado e principalmente também, Juan, pelo momento atual que o Brasil vive em 2020, beleza? A literatura tem o poder de te cutucar, né? Citando até aqui um outro grande nome do realismo mágico, dessa vez do realismo mágico europeu, citar aqui o Kafka que fala, né? O bom livro é aquele que age como um machado que quebra o mar gelado de dentro de nós, tá? E o realismo mágico tem esse poder. Tranquilo? Vamos para frente, vamos que vamos. Olá, professor Rafael, obrigado, Rafael, pela pergunta. Professor, há um autor muito bom e pouquíssimo lido, falado, estudado, Campos de Carvalho, livros como A Lua Vem da Ásia, o Púcaro Búlgaro, A Vaca de Nariz Sutil, se encaixariam onde? Beleza, Rafael, você está falando aqui, deixa eu até botar aqui o quadro. Oh, meu Deus, deixa eu botar aqui o quadro do homem. Deixa eu tirar meu rosto daqui, colocar aqui o quadro do Campos de Carvalho. Campos de Carvalho, gente, que de fato, como o Rafael está comentando aí, é um escritor que é pouco lido no Brasil. O Campos de Carvalho foi um escritor cuja obra se concentra, ainda que ele tenha começado a publicar antes ainda, na primeira metade do século XX, mas o grosso da obra dele passou a ser mais conhecido foi depois dos anos 50, tá? É autor de diferentes obras, como Banda Forra, como A Lua Vem da Ásia, como o Púcaro Búlgaro, como o próprio Rafael botou aí na pergunta dele. A questão aqui, Rafael, que a gente pode falar do Campos de Carvalho é que ele apresenta elementos... tem essa leitura, né, que pode... ele é leitor de literatura fantástica? Eu não veria dessa forma, tá? Ele traz muitos elementos surrealistas, ele traz muitos elementos nonsense. Uma coisa que é interessante do Campos de Carvalho, exótico sobre a biografia dele, é que depois que ele publicou o romance dele em 64, ele sumiu e ficou quase 30 anos desaparecido e tal. Só foi ter a obra redescoberta já nos anos 90, prestes a morrer, né? Ele morreu em meados da década de 90, tá? E é um escritor que vem sendo redescoberto, tá? A obra dele é marcada, como eu falei, por essa presença de elementos surrealistas, elementos nonsense. E aí, quando eu falo nonsense, é até interessante que o Campos Carvalho, ele escreveu também no Pasquim, o saudoso Pasquim, né? O jornal satírico e tudo mais. E o Pasquim tinha umas coisas assim também nonsense, né? Então é interessante como é que se alinha, como é que a estrutura do Pasquim chamou, né, o Campos de Carvalho, tá? Então, Rafael, a gente pode considerar que existem elementos, como eu falei, né? Eu não vejo diretamente Campos de Carvalho ligado à literatura fantástica, tranquilo? Mas se você entender a perspectiva da utilização dele de algumas estratégias, como o humor, o nonsense, essa descrição da realidade, essa exploração de elementos insólitos da realidade, beirando até mesmo o surrealismo, aí sim a gente pode ver alguns contatos, alguns diálogos de algumas narrativas dele com o realismo, com a literatura fantástica, beleza? Mas de qualquer forma, é um escritor que merece ser conhecido, principalmente porque ele apresenta um novo olhar sobre a realidade, tá bom? Bom, dando prosseguimento aqui, deixa eu passar para o próximo. A última pergunta, nossa última pergunta aqui, deixa eu botar meu rosto aqui de novo. O do Raimundo Soares.
Qual o prêmio mais importante, Hugo ou Nebula? Nebula, né? A gente está falando aqui de dois prêmios conhecidos do universo da ficção científica, tá? A gente está falando do Hugo Awards, o Nebula Awards, e a pergunta aqui do Raimundo é saber exatamente qual é o mais importante. Olha, Raimundo, o que eu posso te falar? Qual é a perspectiva que a gente está adotando aqui, né? Por quê? Porque o que a gente está tomando de mais importante? Eu estou falando isso por quê? Porque o Hugo Awards ele é mais antigo, ele surgiu ainda na década de 50, ao passo que o Nebula surgiu na década de 60. Ok, então esse é um parâmetro. Qual é o mais antigo? Tá. A outro parâmetro, o Hugo Awards ele é uma premiação que é dada pelos leitores e leitoras de ficção científica, a comunidade de fãs. E o Nebula é dado, quem vota são os escritores e escritoras. Tranquilo? Então esse é outro critério. Você quer tomar o que? Então o Nebula é mais sério, porque afinal de contas os escritores e escritoras têm um senso crítico mais refinado. Pode ser. Então tem essa perspectiva. Mas a obra é escrita para quem? É para os fãs. Você escreve um livro para quem? É para você ou é para os leitores e leitoras? Então, os leitores e leitoras é que dão a base final, a palavra final. Então, nessa perspectiva, o Hugo Awards é mais importante. Então, depende do parâmetro que você está tomando, tá? Lembrando que, nesse ponto, tanto o Hugo quanto o Nebula são prêmios. Alguns dos prêmios, a gente também tem o Locus, que é dado pelos leitores da Locus Magazine. Também tem o Clarke Award, que são obras que homenageia o Arthur C. Clarke e se conecta com obras do Reino Unido. Então depende dos parâmetros, tá? Do que eu posso te falar, Raimundo, é que o Hugo é mais conhecido, tá? Ele tem uma maior disseminação, porque no meu ponto de vista, porque foi o primeiro, também porque ele ainda se conecta muito com essa imagem do começo da ficção científica. Tem o nome do Hugo Gernsback, que foi editor tcheco, que criou o nome ficção, science fiction, não é? Já fiz vídeo aqui no Fantástico Curso sobre isso. Então o Hugo, como ele atende quem vota são os fãs, então ele é mais conhecido, né? Nesse aspecto, tá? Mas não existe uma resposta definitiva qual é o mais importante, porque depende do parâmetro que você está utilizando, tá bom? Isso posto, com a pergunta aqui do Raimundo, eu termino as perguntas aqui, mais essa edição. Esse vídeo ficou mais longo porque eu botei mais perguntas, do Perguntas Fantásticas. Fica o convite de novo, bota aí embaixo sua pergunta para ser respondida nos próximos vídeos. Agradeço desde já pelas suas contribuições para esse quadro e agradeço pela sua presença. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!